Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Hoje estamos aqui com Felipe Frois. Salve, Felipe. Opa, tudo bem, irmão? Tudo certo. Meu irmãozão, de antemão, queria te agradecer por ter aceito o nosso convite de estar participando hoje aqui do nosso canal, no quadro Entrevista com o Campeão, sendo esta a sexta edição e tendo a honra de te receber. Meu irmãozão, antes de tudo, queria que você já iniciasse aqui a entrevista, se apresentando um pouco para o público e falando um pouquinho da sua história, da sua origem. Fala galera, sou o Felipe Frois, sou dono de MMA há mais de 15 anos. Atualmente luto na Rússia, já vão fazer 10 anos que eu estou atuando por lá. Sou muito grato por isso e vamos aqui compartilhar um pouco da minha história, desde quando eu comecei aí, lá, saindo lá de Belém, até chegar lá na Rússia e onde estou escrevendo minha história. Bacana, irmãozão. Então vamos começar então pelo começo. Meu amigo, como era lá a sua realidade de Belém? O que que te inspirou também a, de certa forma, começar nas artes marciais? Cara, então, meu pai faz aprendizado de jiu-jitsu, tem uma academia, então eu cresci nesse meio, né, de academia, de treino, e foi meio que natural, né? Eu comecei a treinar muito cedo, comecei a competir jiu-jitsu, boxe, com 10, 11 anos de idade eu estava lutando, então foi meio que natural eu seguir esse caminho pro MMA, né? Com 19 anos eu fiz minha primeira luta profissional de MMA, lá em Belém, aí comecei a fazer algumas lutas lá, só que lá não tinha uma qualidade de treino muito boa para mim alcançar o objetivo que eu queria, até que chegou um dia que o Dedé foi fazer um show lá, em Belém, e aí eu lutei lá, ele viu a luta, gostou do meu desempenho e fez um convite para vir para a Nova União, isso em 2012. E chegando aqui, eu comecei a minha estrada na Nova União, onde estou até hoje. Que bacana, meu amigo. Você, de estrear pela Nova União, antes de justamente ter ido lá pro Chutu, você chegou a fazer algumas lutas pelo Amazon Fight, correto? Se eu não estou enganado, você Sim, chegou a fazer. Foram sete lutas, né? Se eu não estou enganado, foram pelo sete, Amazon isso, Fight. aham. Isso, por aí, Aí 7 ou 8. então você acaba recebendo esse convite do Dedé, vai para Nova União, onde você está até hoje, e você acaba estreando, acaba perdendo para o Douglas Silva, e Sim. logo na sequência você acaba enfrentando uma pessoa que hoje em dia é bastante conhecida, né, nas redes Aham, sociais, o sim. Renato Moicano. Queria que você falasse um pouquinho, né, dessa luta que você acabou que foi um empate, é o seu único empate na Aham, carreira, né? Se eu não tenho enganado, seu aham. único empate da carreira, você acabou justamente empatando com um cara que na época não era tão conhecido e hoje em dia é uma pessoa que Sim, conseguiu furar a bolha do MMA. Como você vê hoje em exatamente. dia essa vitória? Como é que foi na época? Se você já achava que ele ia se tornar o que acabou se tornando também? É o Calvo, né? É o Calvo. Eu acompanho bastante ele nas redes sociais, acho muita graça dos vídeos dele. Então, cara, na minha primeira luta pela Nova União, na verdade, quando eu cheguei aqui na Nova União em 2012, tinha lutado com o De Silva, aí perdi a luta, só que o Dedé, pô, me viu que eu tava ganhando a luta, o Dedé viu ali um talento ali, um, um cara que podia ser trabalhado e lapidado. Ele fez o convite, eu vim para cá. Cheguei na Nova União, comecei a treinar, na época, no auge da Nova União, né? Aldo, Barão, Dudu Dantas, tudo campeões, né? Então, eu cheguei aqui e falei, pô, cara, isso que eu preciso treinar com esses caras, preciso tá me testando com esses caras diariamente. E aí, eu lembro do dia que eu tava sentado assim, o diretor do meu lado, e falou assim, Freud, quer lutar novembro ou dezembro? Isso aí eu acho que é outubro de 2012. Falei, mestre, pode botar em novembro. Beleza. Aí foi, procurou o adversário, quando viu, e falou assim, ó, tu vai lutar com o Moicano. Na época, o Moicano, ele não era conhecido como é conhecido hoje, mas nacionalmente ele já era bem conhecido. Lutava no Dragon Fight e tal. Então, tipo, quando ele casou a luta, eu falei, porra, a luta boa, porque até então o Brasil todo não me conhecia, né? Eu só lutava em Belém, então o Brasil, nacionalmente falando, não me conhecia. E quando casou essa luta, eu falei, cara, perfeito, vamos lá.
Era uma luta dura, né? Eu tava vindo de derrota, então eu fiquei meio assim, porra, será, cara? Será que dá e tal? Mas o Dedé falou assim, meu irmão, o Dedé, todo mundo que tava treinando aqui comigo, falou, cara, tu tá treinando aqui, tá fazendo sparring com o Aldo aqui, meu irmão, fazendo de igual para igual com ele. Então, meu irmão, tu tá pronto. Eu falei, beleza. E aí fomos lá, né? Lutei com ele. Teve uma confusão. Foi uma grande luta. Eu acho que eu ganhei a luta. Ele acha que ele ganhou. Então, eu acho que o empate ali foi justo. Mas teve uma confusão, cara, na hora da luta, porque foi assim: dois juízes deram empate e um juiz deram a vitória para ele. Sendo que, na regra, a maioria é o que ganha. E não o único juiz que deu para ele desempata, entendeu? Então, como dois deram empate e o outro deu a vitória para ele, então se chama empate majoritário, né? Só que na hora do o Analce pegou o papel, aí achou que um voto para ele seria desempatava, e aí levantou o braço dele, cara. Aí, porra, na hora de ficou bolado assim, porra, puta e tal, pá. Que, meu irmão, a gente achava que tinha ganho a luta. E aí depois o Dedé foi, pegou as papeletas. Aí no final do evento ele subiu lá e falou que na verdade a luta tinha dado empate. Eles ficaram putos, né? Tipo, porra, eu entendo também, até porque eles estavam usando o Chotô, eles usando a Nova União, então eles devem ter pensado, porra, puxaram para casa e tal, papá. Eu entendo a insatisfação deles, mas também eu não poderia ficar com uma derrota ali, sendo que realmente foi empate, entendeu? Então, foi essa a nossa história aí da nossa luta. E detalhe, o De Silva, que até hoje é o UFC, detalhe para isso. Então você Sim, já sim, começou no judô já com duas pedreiras logo de cara. exatamente, E, de- exatamente. e Eu fui depois muito disso, bem, fui muito testado no Brasil, né? Eu falo que nacionalmente eu fui muito bem testado antes de ir para a Rússia. sim. E sem dúvida, assim, você pegou a era de ouro, né, da Nova União, já com Sim. a Cran, já tinha também o José Aldo, o Dedé ali por trás de tudo também, a Kathleen. Aham. Eu queria que você falasse um pouquinho de como era, como foi o choque de quando você chega de Belém, você já tá no meio desses craques, o José Aldo já campeão do mundo, e, poxa, Aham. querendo ou não, eu fui uma pessoa que eu tive a honra, eu morei minha vida toda no Flamengo, e eu frequentava Ah, muito Upper, cheguei a treinar mora com. aqui. Ali do lado, pô, ali do lado, e sem É. contar que, pô, que tive a honra de treinar com o José Aldo. Quando eu vi o José Aham. Aldo pela primeira vez, eu fiquei perplexo. Aham. Eu, poxa, era Aham. o meu Sim. ídolo de infância. E eu Aham. cheguei, e tipo assim, eu queria saber como é que foi para o mais jovem, o Felipe Frois mais jovem, chegar e estar nesse meio dessa galera e se provar também que merecia estar nesse Sim. lugar. Então, cara, quando eu vim de lá, eu fazia faculdade, né, de educação física lá em Belém. Aí eu vim para passar um mês aqui na casa, eu fiquei na casa da minha tia, morava na Barra. Aí eu vinha na Barra para cá pro Flamengo todos os dias para treinar. No primeiro dia, cara, no primeiro dia, eu cheguei para treinar o West lá com o Pirata. E aí, tipo, porra, eu era muito caladão, meu tímido ali e tal, ficava ali na minha. E aí começou o treino lá e tal. Aí eu vejo o Aldo subindo a escada, assim, pra treinar. Aí eu falei, caralho, meu irmão, olha o cara aí e tal, porra. Papapá. E meu irmão, humildaço, sabe? Falou comigo ali como se me conhecesse muitos anos, entendeu? E aí, bichão, não sei o que lá e tal, pá, beleza. Aí eu falei, pô, aí eu falei, caraca, velho, o cara aí e tal. Eu achei até que ele fosse maior, mas não, ele é pequeno, né? Eu falei, pô, ele nem é muito grande e tal. Caraca, eu achei que fosse grandão. Aí, enfim, aí na hora de escolher os parceiros, né? O Pirata falou assim: olha, forma os pares aí. E como eu não conhecia ninguém, eu falei, mano, eu vou ficar aqui, quem sobrar, eu vai fazer comigo, né? Aí quem é que sobra? O Aldo. Aí falou assim, bora, bichão. Eu falei, caraca, mano, bora. Irmão. Aí, tipo assim, tentei agir natural, né? Tentando, porra, tranquilo e tal. Porra, mas, porra, ainda tava me cagando de medo. Eu falei, caraca, meu irmão. Aí, pô, treinei com ele ali, meio travado, meio tímido ali e tal. E aí, só que aí nesse mês que eu passei aqui, e eu comecei a ver a galera treinando, né? O Aldo, o Barão, Dudu Dantas, na época campeão, Ronde Torres, Acra. Pô, era um exército assim de caras levinhos da minha categoria.
Aí eu pensei, meu irmão, se eu treinar forte com esses caras e treinar bem assim com esses caras, meu irmão, eu tô preparado para lutar qualquer um, entendeu? E aí eu vim para passar um mês aqui só no Rio de Janeiro, né? E cara, quando da primeira semana eu falei pro meu pai, eu falei, pai, quero ir embora para cá. É disso que eu preciso. Se eu quero ser lutador mesmo e chegar num alto nível, cara, eu tenho que estar aqui e tal. E aí meu pai fez os corre dele lá, minha mãe também, minha família me ajudou pra caramba nesse início aqui, entendeu? A minha família aqui do Rio também. Então morei na casa da minha tia um tempo. Então, os primeiros 5 anos assim que eu tive aqui no Rio, minha família me ajudou bastante para mim me manter, correr atrás desse sonho. E graças a Deus, cara, hoje em dia eu consigo viver do esporte e eu sou muito feliz por isso. Que bacana, que bacana. Meu parceiro, eu queria que você falasse agora também que depois dessas duas lutas duríssimas, não que as outras não tenham sido, mas você conseguiu emplacar Aham, uma sequência de 7 vitórias dentro do Chutou Brasil. sim. Eu queria que você, assim, fizesse uma análise do que você conseguiu tirar em si dessa sua época, né, que você ficou até 2016 lá no Chutou. O que que você acha que o evento agregou para você? E como você vê também a crescente do Chutor Brasil nesses últimos anos, até porque a gente vai ter um evento esse final de semana do Chutor. Sim, sim. Então, cara, naquela época eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Falei, cara, eu preciso ser campeão do Shoto, porque eu tenho a plataforma aqui próximo, né? Eu tenho acesso por ser da Nova União, então eu preciso ser campeão aqui para mim ser conhecido nacionalmente, para mim poder sair para outro evento lá fora. Então, nessa época, eu lembro que eu falava pro Dedé, falei, Dedé, me coloca com os melhores aí do Brasil, entendeu? Que eu quero ser campeão, eu quero chegar a esse nível. Então, tipo, eu não pensava em nada fora antes de ser campeão do Jotô. E aí, como se falou, eu fui testado com o De Silva, com o Moicano, com o Renato Manchinha, então, vários, Thiago Manchinha, quer dizer. Então, vários caras que me credenciou para mim estar pronto para lutar em qualquer evento lá fora. Então, eu tinha muito essa mentalidade, tipo assim, cara, eu quero pegar os melhores do Brasil. Tinha na época da MMA Prêmio, tinha um ranking dos melhores do MMA nacional. Cara, eu ficava todo dia acompanhando aquilo, por quem é o melhor do 66? Esse cara, pô, quero lutar com esse cara. Aí eu falava, Dedé, vamos, tenta casar com esse cara. Aí, tipo assim, tentava, até que quando eu fui campeão do Shotô, eu ganhei mais uma, eu acho. Aí eu era o número 1 do ranking ali. Eu falei, pronto, cara, agora no Brasil eu fiz o que tinha que fazer, agora vamos esperar uma oportunidade fora. Entendeu? Então, esse período foi muito importante porque, além de eu ter o Shoto, eu tinha um acesso maior ali para eu poder lutar, e é uma plataforma que, pô, nacionalmente falando, é muito conhecido, entendeu? E também queria treinar com os melhores, eu queria lutar com os melhores do Brasil para ter esse know-how aí de lutar com outros caras lá fora. E depois disso você acabou recebendo um convite para ir para a Rússia, ainda não era o ACA, né? Você acabou recebendo o convite, foi para. Qual foi mesmo a liga, perdão? Foi o Foi Akamatsu. WFCA, né? WFCA, isso, Isso, isso. WFCA. Aí você acaba fazendo 3 lutas, né? Acaba perdendo Sim. duas, ganha uma, ganha na sua estreia, acaba perdendo as outras duas e recebe esse convite do ACA. Como é que foi para você receber um convite? Você que é de Belém, né? Acho que não é todo morador de Belém que acaba parando Aham. na Rússia, cara. Como é que foi para você receber esse convite de ir para um país até então, assim, que a fama da Rússia aqui no Brasil é, pô, um país longe pra cacete, frio do Longe, caramba. Pô, de muito difícil ganhar. pô, queria que você falasse pra gente como é que foi receber esse convite e como é que foi também pra sua família, de certa forma. Não sei se de cara você levou sua família, não sei se posteriormente você levou, mas como é que foi a aceitação geral dessa sua aceitação de ir pra Rússia? Cara, então, quando eu fui campeão no Shotô, na minha cabeça, ó, já vou entrar no UFC. E aí passou 6 meses, não aconteceu nada. Aí defini o cinturão a primeira vez.
Passou mais 6 meses, não aconteceu nada, defendi o cinturão a segunda vez. E, tipo assim, eu tava lutando com medo da porra de perder e voltar pro final na fila. Porque, tipo assim, todo ano meu nome era sempre o mais cotado ali para um dos oito mais cotados para assinar com o UFC. E aí, nessa época, tinha quatro caras da minha categoria no UFC. Então, tipo, a ascensão da Nova União foi tão grande que acabou me atrapalhando, né, a entrar no UFC, porque tinha quatro caras da minha categoria. E o fato de ter muita gente, eles não iam contratar mais um na Nova União pro UFC, porque ia ter perigo de a gente lutar entre si, entendeu? E aí eu falei, pô, beleza, então eu vou defender o cinturão aqui e vou esperando a minha vez. Aí eu tava treinando para terceira defesa de cinturão, em dezembro de 2026, 2016. E aí, só que nessa época, cara, tipo assim, eu tava ganhando todo mundo no Brasil, porra, bem cotado para sair. Só que as coisas não acontecia. E aí, financeiramente, eu tava apertado. Meus pais já estavam, tipo, me cobrando, porra, vamos ficar mais esse ano aí e tal, mas, cara, tá difícil de se manter aqui e tal. Aí eu comecei a dar umas aulas e tal, me manter. E a gente sabe que MMA nacional, a gente não ganha dinheiro, né? A gente luta para ganhar experiência, para fazer o cartel, para começar a lutar fora e aí sim viver do esporte. Então, eu tava numa fase que, tipo assim, tava aqui no Rio, tava difícil pra me manter aqui. Eu morava no kitnet com outros três lutadores, que era o John Macapá e o Jafé, o filho, que tá no UFC hoje, entendeu? Então, tipo, a gente era uma correria ali pra pagar as contas, pra fechar as contas. Aí, eu lembro como se fosse ontem. Eu fui dar uma aula de Muay Thai, de personal fight. E o Dedé me manda uma mensagem. Falou, ó, Frost, toma luta na Rússia aqui, cara. Com quem eu tava treinando para disputar o Surão no Shotoran, defender o Surão, e aí pintou a luta com 15 dias. Só que eu tava treinado, né? Aí eu falei, porra, na Rússia, Messi, caraca, lá é foda pra ganhar e tal, porra. Sabe que tem a arbitragem caseira também lá, então, porra, só matando mesmo pra ganhar. Só que, porra, na época o cara ofereceu US$ 7.000. Eu falei, cara, porra, esse dinheiro vai me ajudar pra caramba, né? Eu me manter mais um tempo aqui. E o Dedé falou assim: no Brasil, nenhum lugar vai pegar esse dinheiro. Eu falei, isso eu sei. Aí eu falei, bom, aí eu assisti a luta do cara, do adversário. Eu falei, cara, é um cara duro, mas eu acho que dá pra ganhar sim. Aí aceitei a luta. Conclusão, fui lá, meti um nocautaço no cara no segundo round, calei a boca de todo mundo lá, lá do ginásio. Cara, foi em Grozny que eu lutei na Chechênia. É um caldeirão aquilo ali. Foi a primeira vez que eu entrei que, caraca, meu irmão. E a torcida do cara gigante. O cara fintava um jab em mim, a galera começava a gritar. Eu falei, cara, não, uma pressão sinistra. Mas aí eu consegui nocautear, aí peguei esse dinheiro, pô, esse dinheiro me garantiu 6 meses de contas pagas, entendeu? Aí essa tranquilidade financeira também, pô, eu vou pra caramba, eu falei, caraca, velho, não vou precisar tá pedindo dinheiro do meu pai, minha mãe, né? Então, não vou precisar ficar dando tanta aula, vou só treinar. E aí, cara, eles gostaram da minha luta pra caramba, aí quiseram assinar o contrato de mais lutas, e aí acabou que eu assinei o contrato, aí, ganhei, aí lutei de novo lá, ganhei de novo. Aí na terceira luta que eu fui disputar o cinturão lá, eu ganhei, mas aí sim eu senti o peso da arbitragem lá, eu ganhei, mas não me deram, fui roubado na cara de pau, na cara de pau. E aí depois dessa luta, o Akamate e o ACB se juntaram. Aí foi que virou o ACA. Então, aí quem era do Akamate, que é o WFCA, se juntou com a ACB e aí fizeram uma liga maior, entendeu? E aí nessa liga, assim, no ACA hoje em dia, tem uma arbitragem fora a parte do evento. É que quando o UFC faz eventos na Europa, a comissão que rege no UFC é a mesma que rege no ACA. Então, tipo,
é mais justo, entendeu? Eles não têm interferência, o ACA não tem interferência na arbitragem, entendeu? Tanto que depois eu ganhei mais duas ou três lutas, aí eu fui lutar, fiz a revanche com o cara que me ganhou lá no Akamate. Aí eu fui, ganhei ele de novo, ganhei a segunda vez, aí sim eu ganhei o cinturão, entendeu? Dentro do ACA já. E aí você acabou também defendendo, né? Uma vez, se eu não estou enganado, você acabou defendendo uma Sim, vez o sim. Aí eu cinturão, perdi o cinturão uma vez, isso. e aí E aí você depois eu acabou, acabei. acabou perdendo e sendo finalizado. Eu não vou me atrever a falar o nome do cidadão, tá? Ah, É Magomedrazul, um negócio Magomedraçu. assim. Magomedrazul. Você já está acostumado, aí é mole para você, pô. Aí é mole para Sim. Mas aí então, depois disso, né, você que teve esse início avassalador, né, quando você acabou indo pro ACA e conseguiu o cinturão, perdeu, conseguiu outras duas vitórias e acabou tendo uma sequência meio de perde, ganha, perde, ganha. O que você acha que aconteceu nessa época para você ter esse início tão avassalador e depois você ter essas oscilações? Cara, então, quando eu cheguei lá, eu cheguei com um jogo muito de. Um strike muito bom, sempre tive. E a parte de chão, eu. Normalmente, os caras me botavam para baixo e eu conseguia raspar todos eles. E os caras do wrestling, quando é botado para baixo, eles querem levantar de qualquer jeito, acaba dando as costas. E aí o russo sabe controlar muito bem o cara por baixo ali. Comigo, eles me botavam para baixo e eu raspo muito bem de gancho, eu dou muito bote em armlock, triângulo na perna. Então, o strike deles não era tão bom. E aí eu conseguia lutar bem em pé ali, controlando bem a distância. E quando eles botavam para baixo, eles não me seguravam no chão, entendeu? E aí eu conseguia sair, levantar, e o que ele tem de melhor, que é o controle, que é botar para baixo e segurar, né? Eles não conseguiam fazer comigo. Então, esse meu jogo foi acabando com os caras quase todos, entendeu? E aí, depois que eu fui campeão, quando tu é campeão, tu vira um alvo, né? Tu vira um alvo, então todo mundo começou a me estudar, todo mundo começou a ver as minhas falhas ali, meus pontos, e começar a trabalhar em cima disso. Quando eu perdi o cinturão, porra, eu lutei, eu perdi o cinturão, depois eu ganhei mais duas, eu disputei o cinturão mais uma vez, só que eu acabei perdendo, entendeu? E aí depois que eu acabei perdendo, a última disputa do cinturão, eu comecei a sofrer muito com corte de peso. No meio a meio começou a ficar muito difícil. Sofri pra caramba e tal. Comecei a perder performance por conta de tentar cortar o peso e tentar me manter no meio a meia, entendeu? E aí acabou que, cara, eu tive algumas derrotas. Aí no ano passado foi o último ano que eu tentei lutar no meio a meia, tipo, não consegui realmente. Cheguei até no final de 2024, eu era o terceiro do ranking, eu tava quase de se tornou de novo. Aí eu peguei três derrotas em 2025, eu falei, cara, não dá mais nessa categoria. E aí esse ano agora eu fui pro peso leve, subi e tive uma vitória agora em março. Consegui performar bem, mais saudável, né? Mas não cortei tanto peso. E agora eu tenho a próxima luta mês que vem e o fato de não ter que perder muito peso, isso já me deixa mais tranquilo. Eu luto mais saudável, até a absorção de golpes melhora, né? Porque como eu desidratava muito, eu acabei, tipo, lutando aí golpes que antigamente não sentia tanto, acabei sentindo mais por conta desse corte de peso, sabe? Mas agora não, estou numa categoria nova, me sinto melhor, treinando melhor, não fico naquela loucura de perder muito peso e creio que estou comecei agora, esse ano mais uma escalada rumo ao cinturão novamente. Já tem nome anunciado ou ainda tá para anunciar a luta no mês que vem? Cara, tá para anunciar, na verdade eles falaram no podcast, mas eles só não
não divulgaram a arte, né? Mas a gente falaram no podcast, então eu acho que eu já posso falar. Eu vou lutar com o Werner Galiev, que é um lutador muito, muito experiente. O cara tem 50 anos, velho. O cara tá lutando ainda, entendeu? Ele nocauteou meu parceiro de treino, o Akran Dias, na penúltima luta dele. Aí nocauteou, ele tá vindo de 2 nocautes. Nocauteou o Marat Balaev também, na última, que é um outro cara, maleno também na Rússia. Então, tipo assim, apesar da idade, é um cara muito experiente, muito cantibeiro, assim, sabe lutar, sabe, muito malandro nas lutas, entendeu? Então, eu tô indo bem, bem, bem antecioso, assim, e bem cauteloso nessa luta aí. Eu quero fazer uma grande vitória, claro. Eu quero firmar ali, mostrar que, olha, eu posso chegar ainda, entendeu? Então, essa luta eu tô focado pra caramba nessa luta aí, pra gente emplacar mais uma vitória e quem sabe entrar no ranking já e começar essa caminhada até o cinturão. Eu queria te fazer uma pergunta com relação a uma coisa que já foi comentado por um outro atleta, o Walter Walker, que também ele lutou um período na Rússia e treina atualmente na Rússia. Com relação ao uso de anabolizantes por parte de atletas russos. E assim, Ah, dizem que a comissão daí é um pouquinho mais liberal, por assim dizer, do que a comissão americana. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre se você acha que realmente a maioria dos atletas usa substâncias, ou então se isso seria mais balela, que é mais questão de alguns casos circunstanciais. cara, eu acredito que sim, que usam. Eles têm a gente faz um exame lá depois, pós-luta apenas, não tem exame fora de competição, entendeu? E, cara, eu acredito que usam sim, mas hoje em dia tem muita. Tu consegue usar substâncias para te melhorar o teu desempenho nos treinos, mas quando chega no dia da luta, já não tá no teu corpo. Então, tipo, não vai cair no doping por conta de que tu usou um pouco antes, entendeu? Então, se você usa um pouco antes e melhora o teu rendimento nos treinos, automaticamente você vai estar mais preparado para o dia da luta. Só que se você tomar e num período que a substância já saiu no dia da luta, então não tem problema, entendeu? Queria que você também comentasse um pouquinho, Felipe, com relação ao que aconteceu recentemente na Rússia, né? Já tem alguns anos que vem rolando essa guerra, né, com a Ucrânia. E, obviamente, uma guerra ela afeta, além das duas nações que estão em batalha, afeta a economia, afeta a política mundial e também afeta a sua população e, querendo ou não, posteriormente, os eventos de MMA que aí ocorrem. Queria que você falasse um pouquinho de como foi para você receber essa notícia, né, na época do início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e como isso afetou também os eventos e como você vê também que tem afetado a população na Rússia no geral. Cara, então, quando começou, saiu em todas as mídias, né, o jornal e tudo. Eu ia para a Rússia para lutar no sábado. Saiu as notícias na quarta-feira que os aeroportos da Europa iam fechar e tal, que não iam conseguir ir. O meu voo estava comprado para o sábado, né? É, no primeiro dia que saiu, cara, eu fiquei, meu irmão, e agora? E eu com o camp já todo feito, já investido pra caramba, mas ao mesmo tempo com medo de ir. E toda a minha família toda, não vai, não vai, não vai, não vai. E pá. E aí eu falei com o empresário lá, falei, cara, a gente vai ter o evento, vai ter, ele garantiu, não, vai ter o evento, esse conflito não é aqui, é só lá na Ucrânia e tudo mais e tal. Mas, cara, eu fiquei com medo pra caramba de ir, porque, porra, ir pra um país que entrou em guerra,
no mínimo, é uma parada que, porra, te deixa com medo, né? E aí, só que assim, cara, o ACA, ele conseguiu remanejar os voos, em vez de a gente ir pela França, por Paris, a gente vai por Dubai. A Europa ali não está fazendo voo para Moscou, tipo, para tu ir para Moscou é só por Dubai, Dubai ou Doha. Então, cancelaram a minha passagem, eu fui por Dubai e, e cheguei lá normalmente. Lá as pessoas não falam muito em relação a isso. As pessoas que eu conheço lá, que eu tenho um pouco mais de intimidade, eles não falam, por conta, sei lá, do governo, não sei. E assim, desde quando começou, em 2022, se eu não me engano, cara, desde quando começou, eu já fui lá acho que mais 10 vezes e para lutar. E assim, não tive problema nenhum assim durante a, a minha estadia lá, durante essas lutas, entendeu? Eu sei que o conflito continua, né? Mas eu creio que é mais na Ucrânia do que no território russo, né? Parece que começou a ter uns ataques em Moscou também, que isso me preocupa mais, porque é para lá que a gente vai, entendeu? Mas, assim, o ACA nunca deixou de cancelar, nunca cancelou o evento por conta disso. Então, eu creio que eles fazem uma logística toda lá para manter o evento de pé. Isso é bom para a gente, né? Porque a gente vive disso, entendeu? Então, eu parabenizo o ACA por, apesar de todas as circunstâncias ali que acontecem na Rússia, eles conseguem manter o evento certo ali sempre, todo mês tem evento. E algumas coisas mudaram, por exemplo, cartão Visa e Mastercard não pega lá por causa das sanções. Então você chega lá, você tem que trocar o dinheiro para rublo. Celular também, quando chega lá, você tem que ter um VPN para colocar, senão não pega Instagram, YouTube e tal. Entendeu? Então, tem algumas sanções que, que atrapalham algumas coisas, mas o ser humano tem um poder de se adaptar impressionante, né? A gente sempre se adaptando ali para que as coisas tudo ocorra bem, entendeu? Meu irmão, queria que você também agora, que você já anunciou, né, a sua luta também, já foi comentado anteriormente pelo pessoal da ACA em podcast, queria que você também fizesse uma análise do seu adversário e você desse uma previsão sua para a luta, como ela deve transcorrer, ele que já vem de uma vitória em cima de um companheiro de treino seu, que também já participou do canal, o Hakran, e, no geral, como você vê essa luta de se desenrolando? Cara, ele é um boxer bem experiente, como eu falei antes, bem cantibeiro, assim, trabalha, é muito malandro na luta, né? Trabalha as fintas ali muito, muito bem. Mas é um estilo que eu já estou acostumado a lutar há muito tempo. É um estilo que eu gosto de lutar, como cara strike também. Eu sou um cara strike. Então, e nessa luta também eu estou procurando tentar fazer um MMA completo, lutar em pé, botar para baixo, controlar ali também, bater ali por cima, entendeu? Então, eu sou mais rápido, sou mais jovem, tenho uma absorção de golpe maior, entendeu? Então, eu acho que ele, ele vai vir com a experiência dele toda, né? Eu acho que tem mais de 50 lutas também. Essa é a minha 40ª luta também, então eu sou um cara bem experiente, apesar de ser mais novo. Eu vejo como ele não vai me achar. Eu vou movimentar bastante, vou tocar nele ali bastante, vou construir um nocaute, entendeu? Então eu acho que assim que vai desenrolar. Ele vai vir ali tentar jogar um golpe mais carregado, mas ele é um pouco mais lento. Então acho que ele não vai nem me ver ali e eu vou conseguir construir um belo nocaute. Meu amigo, antes da gente concluir, vamos falar também um pouquinho de Nova União. Nova União já está lá há 14 anos, né? Já completou 14 anos ou tá para completar? Cara, foi em julho, né? Foi nesse período agora, É, foi nesse período de julho que eu cheguei, né? então, 2012, 14 anos, caraca.
14 anos já de Nova União. Queria que você falasse uma coisa, meu amigo. Dessa nova safra que está chegando, tivemos final de semana o Pinhas lutando, né? O The Baba Papaiaga. Yaga. O Cauê também tá para lutar agora no 330, no UFC 330. Cara, eu Aham. queria que você falasse para mim, quem dessa nova safra da Nova União você acha que o público deveria abrir também, de certa forma, os olhos e olhar com mais carinho, já pensando posteriormente num top da divisão ou até em título? Cauê. Cauê é um cara que a gente sempre soube que ele ia chegar. Um dos melhores treinos aqui que eu faço também. E essa luta agora que ele vai fazer é com um cara mais alto, vai ser bom para ele se testar assim com um cara mais alto do que ele. Normalmente ele é sempre mais alto. Então, acredito que ele tem muitas armas ali para vencer. O Pinas, né, que você falou, vai lutar agora o contender, o Júnior Negão, foi o que lutou 2 anos atrás, se eu não me engano, e acabou perdendo, mas ele vai entrar agora, vai lutar agora e, se Deus quiser, vai vencer e vai conseguir o contrato. É um cara também que já treina comigo há muitos anos e eu creio que agora ele está pronto para entrar. Deixa eu ver. Tem um menino mais novo também, tem o João Oliveira, que é campeão do Shototo, que tá buscando também. Tem o Joshua, que é campeão do Shototo também, que tá buscando. Pessoal mais novo, assim, entendeu? E, e o pessoal que já está lá dentro, que eu vejo que tem muito potencial de subir, é o Cauê, entendeu? E tem os caras que vão entrar ainda, entendeu? Que bacana, meu amigo. Eu queria então, antes da gente concluir, primeiramente, muitíssimo obrigado por você ter aceitado participar desse quadro com a gente. E eu queria que você deixasse um recado para os nossos seguidores, para os seus fãs, para a galera aqui do Rio, para a galera da Nova União, que você deixasse seu recado, mandasse seu salve pro pessoal. Fala, galera. Muito obrigado aí pelo bate-papo, por poder compartilhar um pouco aqui da minha história no mundo das lutas. E espero que vocês acompanhem, siga o Coliseu MMA e estamos juntos aí. E espero também, convoco a torcida de vocês, no próximo dia 15 de agosto. Estarei mais uma vez lutando na CA, minha 23ª luta lá. Então, sou brasileiro com mais experiência na Rússia e vamos continuar fazendo história por lá. The Russian Man, The Russian Man. Meu, meu parceiro, muitíssimo obrigado. Pessoal, deixa o like, compartilha com os amigos e não se esqueça, os